Então, veja só, nessa nossa aula 2 de conhecimentos regionais, o que acontece? Na aula anterior, eu havia falado sobre o processo de formação do estado do Piauí, né? Os processos que vêm lá dos bandeirantes, que vêm através do vale ali do Rio São Francisco, vem da Bahia, vão se instalar aqui no estado do Piauí, principalmente no vale do Rio Canidé, na região de Oeiras, e depois também no vale do Rio Gurgueia. Aí a gente passou por todo esse processo de formação do Estado, a questão da influência dos padres jesuítas, falamos também, chegamos até no Brasil já imperial, com a questão da independência, Batalha do Genipapo, lá para 1823. E o que acontece? Desde o século XVIII, 1700 e carneçada, quando o Piauí já era uma província independente do Maranhão, que já se queria a mudança da capital Oeiras. Oeiras, caso quem não sabe, eu moro aqui na cidade de Oeiras, a primeira capital do estado. Então, o que acontece? Por conta da localização geográfica, eram esses os argumentos que diziam que Oeiras era uma cidade de localização. Peraí. Era uma cidade de localização ruim, de acordo com os críticos diziam, e também por ser uma região seca e árida. Isso é até hoje. Oeiras é uma cidade seca e árida. Então, por conta dessa característica, tanto geográfica quanto climática, já se queria, desde o século XVIII, 1700 e bolinha, já se queria a transferência da capital de Oeiras para uma outra cidade do Piauí. A cidade que por muito tempo pleiteou a transferência foi a cidade de Parnaíba. Parnaíba, por muito tempo, pleiteou essa mudança da capital de Oeiras para Parnaíba. Só que o que acontecia? Por que muita gente não queria essa transferência de Oeiras para Parnaíba? Porque Parnaíba é lá no norte, no extremo norte do estado. Então já dizia o seguinte: não, se colocar em Parnaíba, vai ficar muito distante do restante do sul e sudeste, por exemplo, do estado. A capital ia ficar muito distante. E aí, por isso que sempre tinha essa relutância de mudar a capital para Parnaíba, mas já tinha essa ideia de que a capital deveria estar ao curso do Rio Parnaíba, certo? O Rio Parnaíba que nasce lá no Alto Parnaíba, lá embaixo do estado, e vai desaguar lá na cidade de Parnaíba, lá no encontro com o Oceano Atlântico, certo? Então, o que acontece? Por conta dessa posição geográfica de Oeiras ser ruim e também dessa questão climática seca e árida, já se queria a transferência da capital. Então, veja só, a ideia da transferência da capital do Piauí de Oeiras remonta aos períodos coloniais, como eu falei, 1700 e bolinha. Já no século XVIII, quando a capitania do Piauí adquiriu a sua independência do Maranhão, Fernando Antônio de Noronha, que era o então governador do Piauí, propôs ao rei de Portugal a transferência da capital, alegando que, ó, o que eu falei lá, é que Oeiras era uma terra seca e estéril, tá aqui, ó, seca e árida, seca e estéril, imprópria para a agricultura e de difícil comunicação com outras partes da colônia. Ou seja, Oeiras era uma cidade que era considerada, naquele contexto, uma cidade de difícil localização, de difícil intermediação entre todas as partes da colônia. Então, durante os anos, sempre foram citadas as povoações de Parnaíba, vila ao litoral de intenso comércio. Aí você tem que saber o quê? Que a cidade de Parnaíba, ela possuía um comércio muito forte, justamente por conta da navegação do rio Parnaíba. Então, desde quando essa navegação do rio Parnaíba, digamos assim, se desenvolve, desde essa época, a cidade de Parnaíba foi uma cidade muito forte economicamente, é tanto que hoje é a segunda cidade do estado. É uma cidade que nesse contexto da história, era muito forte economicamente. Então, é por isso que Parnaíba pleiteava essa mudança, porque ela justificava que era uma cidade mais bem desenvolvida, onde o comércio através do rio Parnaíba era muito forte, certo? E queria, então, essa mudança. E outra cidade que também pleiteava era, então, Vila do Poti, que também ficava às margens do rio Parnaíba, só que convivia com os problemas das cheias do rio, mas que, por localizar-se no interior, poderia integrar o estado através da navegação pelo rio Parnaíba. Então, quando você tem lá o estadozinho do Piauí, eu sou um péssimo desenhista, vou tentar fazer aqui o mais cafundó possível, finge que isso aqui é o estado do Piauí, horrível, mas só para a gente explicar aqui o que acontece. Oeiras ficava mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos a cidade de Oeiras, bem centralizada, inclusive. Oeiras é bem no centro do Piauí. É tanto que os bandeirantes, quando eles vêm, ó, eles vão vir aqui da Bahia, vão se adentrar aqui nessa região do Vale do Rio Canidé, que passa aqui na cidade. O que acontece? A cidade de Teresina, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui você vai ter, então, Teresina, as margens do rio Parnaíba. Lembra que o rio Parnaíba é essa linha vermelha toda aqui, ó, que é a divisa do Piauí com o Maranhão. A divisa natural é o próprio rio Parnaíba. E lá em cima, nós temos a cidade de Parnaíba. Lógico que Teresina, nessa época, ainda não tinha esse nome, que era chamada Vila do Poti. Não era nem cidade ainda, que ainda era a Vila do Poti. Então, o que acontece? Tanto a Vila do Poti quanto a cidade de Parnaíba, lá em cima, pleiteavam essa mudança. Teresina, a Vila, então Vila do Poti, ela fica justamente entre o rio Parnaíba, que passa aqui, e o rio Poti, que passa por aqui. Assim, é por isso daí que vem o nome, é Vila do Poti, justamente por causa do rio Poti. Então, ela fica aqui nesse meio dos dois. Teresina, por conta das chuvas, sofria muito com as enchentes. Então, quando a Vila do Poti pleiteava essa mudança, o argumento que davam era exatamente esse. Não, mas é uma região que sofre muito com as enchentes, com as cheias do rio Parnaíba, até hoje, inclusive, quando nós temos invernos bem rigorosos, até hoje, para ver, com todo desenvolvimento, mas ainda Teresina ainda sofre com as cheias, tanto do rio Poti,
quanto do rio Parnaíba. E aí, nesse meio termo, Parnaíba lá sempre pedindo a transferência, certo? Então, nós temos nesse contexto aqui de 1830, 1840, depois já da Batalha do Genipapo, que nós já temos um Brasil imperial, aqui já é governado por Dom Pedro I, o Piauí governado primeiro Manuel de Souza Martins, foi passando por outros governadores, até que chegou aqui no Fernando Antônio de Noronha, que solicitou para Portugal essa transferência da capital, certo? Isso antes do Brasil ainda colonial. Já depois, os governantes seguintes, como nós vamos ver aqui, ó, no governo de José Ildefonso de Souza Ramos, o professor tem que saber quem são esses governadores? Não tem importância, aqui não é só para citar. Então, o governo desse cidadão aqui foi votado e sancionada a lei número 174, de 27 de agosto de 1844. Olha o ano que nós estamos aqui, ó, cerca de 21 anos depois já da Batalha do Genipapo. O Brasil se tornou independente em 1822, então nós já temos aqui, ó, 22 anos já depois de independência. O que acontece no governo desse piauiense aqui? Ele sancionou uma lei que autorizava a mudança da capital, não para a vila de Parnaíba, que era o que Parnaíba tanto queria, mas sim, aliás, perdão, ele autorizava a mudança, mas ele dizia que essa mudança não ia acontecer nem para a vila de Parnaíba e nem para a vila do Poti. Não ia ser para nenhuma das duas. Mas para a margem do rio Parnaíba, na foz do rio Mulato. O rio Mulato é um rio ali mais subindo um pouco, depois de Oeiras, uma região ali. E nessa região foi construída uma cidade planejada para ser a capital. Essa cidade hoje é chamada de Regeneração. Inclusive, quando a gente vai de Oeiras para Teresina, um dos caminhos, né, uma das vias que a gente acessa a Teresina é pela cidade de Regeneração. Ficava um pouco mais acima, só mostrar aqui, ó. Oeiras está aqui, Regeneração ficava mais ou menos aqui nesse ponto aqui. Ficava não, fica. Mais ou menos nesse ponto aqui. Nós teríamos, então, a cidade de Regeneração. Então, o que acontece? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Lá em cima, nós temos Parnaíba querendo ser a capital. Nós temos a Vila do Poti também querendo. Só que esse camaradinho aqui, por que ele fez isso? Porque ele é dessa região. Ele é da região da foz do Rio Mulato, que passa aqui pela cidade de Regeneração. Então, para privilegiar a sua região, o que ele fez? Ele sancionou uma lei que autorizava a mudança da capital, e essa mudança não seria nem para Parnaíba, tampouco para a Vila do Poti, mas sim para a foz do Rio Mulato, onde ele deságua lá no Parnaíba, na confluência aqui para ser desenvolvida uma cidade que foi construída, hoje a cidade de Regeneração é uma cidade bem pequena, mas na ocasião ela foi construída para ser a sede da nova capital. Só que aí, obviamente, que os deputados embargaram, teve toda aquela confusão toda, e Regeneração, digamos, é a cidade mais frustrada do Piauí, porque ela foi construída para ser a capital, mas nunca teve essa obra. O que acontece? De 1944, quando chega em 1850, o Piauí agora já é governado por José Antônio Saraiva, o famoso Conselheiro Saraiva. Esse nome aqui é importante para o nosso estudo aqui. É o famoso Conselheiro Saraiva. Teresina, inclusive, tem uma praça, a praça mais famosa, eu acredito, da cidade, que recebe o nome de Praça Conselheiro Saraiva. O que acontece? O Piauí, então, já governado por José Antônio Saraiva, aqui diz fundador de Teresina, mas nem vamos até aí ainda, antes disso. Ele foi o principal governador, digamos assim, que mais colocou em efervescência, ó, o assunto de quê? Da transferência. No governo dele, já se tinha claro que Oeiras não mais vai ser a capital do Piauí. Não tem mais condição. Nenhum político queria, a população do estado como um todo não queria, então já era meio que um consenso de todo mundo que Oeiras não vai ser mais a capital. Então, no governo dele já estava aquela coisa muito forte. Então, logo após ele assumir, Saraiva recebeu uma delegação, ou seja, vieram deputados, políticos, com a população pleiteando essa mudança. Então, vieram a delegação de Parnaíba, foram conversar com ele, Piracuruca, Campo Maior famosa pela Batalha do Genipapo, um grande número de assinaturas reivindicando que a mudança da capital para Parnaíba. Então, veja que tanto Parnaíba, quanto Piracuruca, quanto Campo Maior, essas três importantes cidades solicitaram a mudança da capital para Parnaíba. Parnaíba tinha muita força política, muita força econômica nesse contexto aqui. Diante dessa situação, o novo governador procurou estudar o assunto com profundidade. Então, ele foi ver, não, tá certo, eu vou tirar de Oeiras, mas eu vou levar para onde? Então, eu vou analisar aqui, vou fazer um estudo direcionado para saber para onde que eu vou mudar essa capital. Nas suas pesquisas, o que foi que ele constatou? Que muitas eram as sugestões para se edificar uma nova capital às margens do rio Parnaíba. Então, nós temos aqui, ó, Parnaíba, então, aqui até que ganhava força. Por quê? Parnaíba quer a mudança, e nos estudos de Saraiva, ele mesmo já tinha concluído que, não, a capital tem que ser mudada para as margens do rio Parnaíba. Só que não só existe Parnaíba às margens do rio Parnaíba, várias cidades estão às margens do rio Parnaíba. Então, veja só, historicamente, a mudança da sede administrativa da província do Piauí para a Vila do Poti, ou de Teresina, se deve, em primeiro lugar, em razão da localização da então sede, a Vila da Mocha, que é aqui a cidade de Oeiras, encontrar-se no sertão, região seca e árida, como eu já havia dito, distante aproximadamente 30 léguas do rio Parnaíba, principal meio de escoamento econômico da época e muito distante do mar, onde já se localizava um potencial posto de comércio futuro com o mercado externo e de fácil intercâmbio com outros centros de civilização do Império. Então, o que acontece? No governo de Saraiva, já estava tudo isso muito claro. Todo mundo já dizia, ó, Oeiras fica longe do mar, Oeiras fica longe da navegação do rio Parnaíba, e a navegação do rio Parnaíba está alimentando o Estado como um todo, está fortalecendo e desenvolvendo a economia do Estado. Então, é natural, é lógico, é óbvio que a capital do Estado tinha que ser mudada para uma cidade às margens do Parnaíba.
Aqui não diz, eu não sei nem se aqui fala, mas o que acontece? Quando o Saraiva faz esse estudo, ele chega pro então imperador e diz o seguinte, ó, nós vamos mudar. O imperador já estava de saco cheio com essa história, porque todo de ano em ano, de tempos em tempos, chegava essa história de que o Piauí tinha que mudar a capital. O imperador chega para Saraiva e diz, meu amigo, é o seguinte, eu não quero saber para onde é que você vai mudar, mas você vai mudar porque nós vamos botar um ponto final dessa história, porque eu estou cansado de todo governo, de ano em ano, de tempo em tempo, chega alguém solicitando a mudança dessa bendita capital de Oeiras para outro lugar. Então o imperador chega para Saraiva e dá basicamente um ultimato para ele. Ele diz, ó, eu não quero saber para onde é que você vai votar. Eu só quero que você mude de uma vez por todas essa capital. Então, veja só o que acontece. Ó. Segundo alguns historiadores, então a capital ficava distante, isso aqui, todo mundo, blá, blá, blá. A Vila do Poti, veja, a Vila do Poti, localizada na confluência dos rios Parnaíba com o Poti, era cortada pelas estradas que ligavam Oeiras a Parnaíba. E com a sua posição geográfica privilegiada, foi denominada de Vila Nova do Poti, ao qual foi elevada a categoria de cidade em 21 de julho de 1852. Então, o que acontece? Nos estudos de Saraiva, vamos com calma aqui. Saraiva fez os estudos dele, e o que foi que ele concluiu? Eu vou mudar a capital para as margens. Eu vou mudar a capital para as margens do rio Parnaíba. Isso ele decidiu. Ultimado para ele, ele decidiu, eu vou mudar a capital para as margens do... Oh, caramba. Eu vou mudar a capital para as margens do rio Parnaíba. Isso foi decidido, então ele contratou uma equipe de engenheiros, uma equipe de geógrafos, e eles decidiram, então, que a Vila do Poti foi escolhida. Ó. Eles decidiram que a Vila do Poti, por ser uma cidade que ficava entre a estrada, veja, a estrada que ligava Oeiras a Parnaíba, ela passava bem pela Vila do Poti. Então, o que é que eles pensaram? Cara, ao invés de deixar em Oeiras, região seca e árida, sem comunicação, e levar lá para Parnaíba, lá no extremo norte, eu vou colocar na Vila do Poti. Por quê? Porque fica às margens do rio Parnaíba, ou seja, vai ser uma capital privilegiada pelo Rio Parnaíba, e, ao mesmo tempo, ela seria um meio termo entre a cidade de Oeiras e a cidade de Parnaíba. E é isso que acontece. De Oeiras para Teresina dá, em média, 300 quilômetros, e de Teresina para Parnaíba dá mais ou menos uns 300 quilômetros. Então, um pouquinho mais, mas ficava mais ou menos na metade do caminho entre Oeiras e Parnaíba. Então, ela foi, então, escolhida para ser a nova capital. E aí falavam, Saraiva, e as cheias do Rio Poti? Aí eles, não, nós vamos, ao invés de construir bem pertinho do Rio Poti, eu vou descer mais um pouco, mais perto do Rio Parnaíba, porque aí não sofreria tanto essa influência das cheias. Então aí começa o processo de construção da cidade de Teresina. Ó. Então aqui nós vamos ter um processo de construção, da capital, que ainda não se chamava Teresina. Essa construção vai ser feita pela própria população. A população, obviamente, com recurso do governo, eles vão construir, então, a nova sede administrativa do Estado, vão construir a cidade. E, quando eles concluem em 1852, Saraiva vai dar o nome dessa capital em homenagem à imperatriz do Brasil, que era Teresa Cristina. E aí ele chamou, então, de Teresina, ó, que é como se fosse Teresa Cristina, uma abreviaçãozinha. Aí ele chamou de Teresina. Então, Teresina foi construída, você precisa saber que Teresina é a primeira capital planejada do Brasil. Ó, Teresina é a primeira capital planejada do Brasil. Teresina foi a primeira cidade construída para ser capital que, de fato, virou capital. Lembre-se que Regeneração foi construída para ser capital, mas nunca chegou a ser. Então, Teresina é a primeira cidade do Brasil construída com o objetivo de ser capital do país. Ó, você tem exemplo também de Brasília. Brasília é uma cidade que foi construída para ser a capital do Brasil. No caso aqui nosso, só bem antes, que Brasília já foi depois, 1950. Então, em 1852, ó, Teresina foi construída para ser a capital do Piauí. Certo? Então, a partir de 1852, nós temos a efetivação, então, ó, da transferência. Quando é que a transferência acontece? De fato, em 1852. Desde quando o Piauí é Piauí e Oeiras é a capital. A partir de 1852, precisamente ó, no dia 21 de julho de 1852, a nova capital, ó, com o nome de Teresina. Então, aqui nós temos efetivada essa transferência da capital. Então, de 1852 até os nossos dias atuais, Teresina, então, a capital do Piauí. E logo lá já foram construídas várias coisas. Foi construído a sede administrativa, quem conhece ali é próximo do Rio Parnaíba, inclusive a gente tem chamado polo administrativo, com vários órgãos, a prefeitura, diversos órgãos ali, todos ficam bem próximos do Rio Parnaíba. Eles ficam margeando a Avenida Maranhão, para quem conhece Teresina, o Rio Parnaíba de um lado e a cidade de Timon do outro lado. E aquela avenida que passa margeando o Rio Parnaíba, ali em Teresina, a gente chama de Avenida Maranhão. E a sede administrativa foi construída bem pertinho, foi o que Saraiva pensou. Eu não vou construir perto do Rio Poti por conta das cheias, aí eu vou descer mais um pouco e vou construir próximo do Rio Parnaíba. É óbvio que nós ficamos com dois cenários. Nós ficamos com a cidade de Teresina e a Vila do Poti continuou. Só que, lógico, com um crescimento populacional, essa cidade passa por um rápido crescimento. Ó. Você tem que ver aqui que, a partir de então, Teresina vai ter um rápido crescimento populacional, um rápido crescimento, tanto populacional quanto econômico. Vai virar um grande centro do comércio, ó. Vai virar um centro comercial. Beleza? Então, a partir desse momento, Teresina experimenta um rápido crescimento populacional
e econômico, um fortalecimento do comércio. Veja só, vale ressaltar que a transferência da capital de Oeiras para Teresina realizou sobre o quê? Sobre vários protestos da comunidade oeirense. É óbvio que Oeiras não aceitou isso aqui de todo bom grado. Os caras ficaram putinhos, como a gente diz na história. E Oeiras desejava a todo custo garantir a permanência da capital aqui nessa cidade de onde eu vos falo. Então, houveram muitos protestos da comunidade oeirense que não queriam essa transferência. Só que, mesmo assim, apesar da pressão, o presidente da província, ou seja, o governador do Piauí, José Antônio Saraiva, ardoroso defensor das ideias mudancistas, ou seja, ele tinha essa visão de desenvolvimento, de que mudanças eram necessárias, ele efetiva a transferência da capital. E em 16 de agosto de 52, dirige uma circular a todos os presidentes de província do Império, comunicando o fato. Então, a partir do dia 16 de agosto, todo o Brasil sabe que agora a capital do Piauí chama-se Teresina. Teresina, então, foi construída em 2 anos. Ela começou a ser construída em 1850, e quando foi em 1852, a cidade já havia sido pronta, tempo recorde. Autorizada a transferência da sede do governador da província para a nova cidade, aí, ó, como eu falei, registrou-se extraordinário aumento populacional, ó, como eu havia dito, transformando-se em um dos maiores centros comerciais da região, demonstrando desde já sua vocação comercial, que permanece até os dias de hoje. Até hoje, Teresina é muito forte, é um polo de saúde muito forte, é um polo de educação muito forte. E para quem não sabe, Teresina é um dos polos de saúde mais fortes do Brasil. Tem pessoas que saem de São Paulo, lógico, não são todas as áreas, nem tudo, mas tem pessoas que saem de São Paulo para se tratarem em Teresina, porque Teresina é reconhecida por ser um polo muito forte de saúde. Tem pessoas que vêm da Guiana Francesa, tem pessoas que vêm da Colômbia, do Equador, é comum da Venezuela se tratarem em Teresina por conta dessa força de ser um polo de saúde muito forte. Como a educação também, é uma cidade que se destaca muito pela sua educação. E aliado à saúde e educação, nós temos também o comércio. O comércio de Teresina é um comércio muito, muito forte. A influência da religião católica fez-se notar desde a fundação da cidade, que nasceu para ser capital. Ao ser instalada a Vila Nova do Poti, na Chapada do Coriço, local assim chamado em função das fortes trovoadas, o primeiro edifício construído foi o quê? A Igreja de Nossa Senhora do Amparo, que existe até hoje, padroeira dos potienses. Então, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo foi uma das primeiras construções naquela região. O prédio da igreja serviu de ponto de referência para o traçado de Teresina, ou seja, a partir da igreja foi feito o traçado de Teresina, cujo território compreendia de norte a sul um quarto de légua para cada lado, tendo a igreja de Nossa Senhora do Amparo como centro, e de leste a oeste, aquela região entre os rios Parnaíba e Pontis. Que são informações. Segundo a história, a imperatriz Dona Teresa Cristina, ou Maria de Bourbon, teria apoiado, junto ao imperador, a ideia da mudança, e em sua homenagem, Saraiva denominou a cidade de Teresina, antigamente grafado assim, ó, Teresina com THE. Por isso que a gente até brinca, quando vai falar de Teresina, bota só THE. Beleza, puro? Para a gente fechar aqui, ó, com a instalação definitiva da capital, concluída em outubro de 52, Teresina começou um processo de desenvolvimento bastante acentuado. Ó. Em junho de 51, viviam 49 habitantes na Vila do Poti. Presta atenção. Em 51, nós só tínhamos 49 habitantes. Já na segunda década depois, ou seja, apenas 20 anos depois da transferência, 20 anos só, a população já tinha passado de 8 mil pessoas. E só 20 mil. Só 20 anos depois. Hoje, a população de Teresina já está beirando os 900 mil habitantes. Essa é a população residente, e a gente diz que a população flutuante, ou seja, a população que por dia circula em Teresina, é mais de 1 milhão de habitantes. Porque todo dia tem gente indo para lá para tratamento de saúde, educação, tem gente que mora em Timon, mas trabalha em Teresina. Então, hoje a população é de aproximadamente 900 mil habitantes, e a população circulante, flutuante, é de mais de 1 milhão de habitantes. Teresina foi a primeira cidade do Brasil construída em traço geométrico, a gente diz que é a primeira cidade planejada, é a mesma coisa. Ela não nasceu de forma espontânea, ou seja, foi uma cidade que foi concebida pelo Antônio Saraiva, Antônio Zé Saraiva, o conselheiro Saraiva. Ele mesmo tomou as providências, ó, planejou tudo, com cuidado de estabelecer os logradouros em linhas paralelas. É tanto que no centro de Teresina a gente conhece lá, é fácil, porque as ruas são tudo mesmo quadradinhos. É um monte de rua assim que desce lá de cima até o Rio Parnaíba e as outras todas que passam cruzando aqui. Então o centro de Teresina ele é bem conhecido por ter as ruas assim, ó, é bem quadradinho mesmo. Lógico, aqui tá feio porque é óbvio que eu não sei fazer retinho, mas dá para você entender. Lá em Teresina é tudo, as quadrazinhas tudo bonitinho, desse jeito aqui. Por quê? Porque o seu traçado foi feito mesmo, ó, pegando do Rio Poti, que está lá em cima, ó. Aqui nós temos o rio Poti, e aqui embaixo nós teríamos o rio Parnaíba. Então, nessa região do meio, o Saraiva fez esse planejamento todo bonitinho, das ruas que vinham lá do rio Poti, descendo até chegar no rio Parnaíba, depois foram cruzando outros, e depois, obviamente, a cidade cresceu e tomou outras proporções. Aqui, só para a gente encerrar, eu trouxe para você ó, uma imagem da cidade de Parnaíba, muito bonita, por sinal. Aqui é uma imagem recente de Parnaíba, ó, aqui é o rio Parnaíba. Veja, aqui é o antigo porto de Parnaíba, ó. Aqui é um cais, perdão, porto não, aqui é o chamado cais, ó. Aqui as embarcações paravam aqui. Essa região aqui tinha um comércio muito forte, mas muito, muito forte mesmo. Aí aqui, ó, tá uma imagem de Teresina, veja, aqui é o Rio Parnaíba, vou colocar para você, ó, trouxe essa imagem histórica do Rio Parnaíba. Aqui é poucos anos depois da transferência da capital, aqui é mais ou menos 1900, ó, por aqui, cerca de uns 40 anos depois, aqui é a cidade de Teresina, ó, os primeiros prédios já surgindo, aqui deve ser mais para frente, já deve ser 1950, por aí, ou talvez menos, enfim, mas aqui já é ó, o Rio Parnaíba, aqui é a questão do cais também, ó, as embarcações, aqui a navegação já perdia força, a navegação por conta da poluição, conforme a cidade foi desenvolvendo, o rio foi ficando perdendo as suas condições de navegabilidade, enfim, mas aqui é o Rio Parnaíba, na parte que ele passa por Teresina.
Tranquilo? Aqui é a cidade de Teresina em dias atuais, ó. Esse aqui é o Rio Poti, o famoso Rio Poti. O que, é que vai acontecer, ó? O Rio Poti, veja as ruas aqui descendo, ó. O Rio Poti, o Salário fez aqui, ó. As ruas descendo não vai dar para você mostrar, mas é como se fosse por aqui, ó. O Rio Parnaíba vai passar bem mais longe, tá? É que eu tô botando aqui porque é o limite da tela, mas é bem mais para baixo. Lá, bem, cerca de uns 10 quilômetros para baixo, mais ou menos, 5 quilômetros. Vai descer, ó, mas as ruas são várias ruas que aqui não dá para ver. E vão descer tudo aqui em direção ao... Deixa eu ver se é para cá mesmo. Deixa eu ver, o Teresina Shopping. Não, minta, é pro outro lado. Essa imagem, porque essa imagem aqui tá do lado do Teresina Shopping, certo? O Teresina Shopping vai para cá. Então é para cá, o Rio Parnaíba. Ó, aqui, ó. Dá até para ver aqui um pedacinho dele, ó. O Rio Parnaíba passa aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Se considera o outro lado. O Rio Parnaíba, ó, dá para ver aqui, ele vai estar passando por lá. Ó. Esse é o Rio Parnaíba, então aqui você vai ter várias ruas que vão descendo, ó, do Rio Poti. Ó, dá para ver, ó. Ó, uma ruazinha entrando aqui, ó outra aqui, tá entendendo? Ó, outra ruazinha aqui. Veja onde tem outra, ó. Aqui são várias ruas que vão descendo e elas descem retinho até bater lá no Rio Parnaíba. E aqui eu trouxe para você a minha saudosa cidade de Oeiras, ó. Aqui é na época, logo após a transferência da capital, ó, um pouco tempo depois que Oeiras deixou. Aqui é a nossa igreja matriz, ó, a igreja da matriz de Oeiras. Aqui é o teatro, ó. Só trazendo isso aqui a curiosidade para quem não conhece. Até hoje esses edifícios existem, dá para ver agora por essa foto, ó. Essa mesma igreja aqui, tá vendo? Essa praça hoje é um dos cartões postais da cidade de Oeiras. Aqui é a cidade, veja aqui, ó, a igreja continua aqui, ó, a igreja da matriz. Muito bonito, por sinal. Quem puder um dia vir conhecer Oeiras, esse aqui é o museu, ó. Aqui é o museu da cidade. Aqui é a casa paroquial, ó, os prédios aqui é da casa paroquial. Aqui é o Cine Teatro, que a gente chama. E eu vou morar, só para curiosidade de vocês, ó, eu vou morar mais ou menos... não é nessa montanha não, viu, pessoal? Não é porque não dá para ver aqui cada foto. Mas eu vou morar mais ou menos por aqui, assim, ó. Eu moro mais ou menos por aqui, assim, na cidade de Oeiras, que é de onde eu estou falando com vocês agora, beleza? Cidade muito bonita, ó, só para mostrar mais uma vez, ó. A igreja antiga, ó, mas pode ver que mudou pouca coisa. A igreja aqui, ó, o teatro do lado. E nessa tomada aqui já, uma foto atual, uma foto bem recente da cidade de Oeiras, nos dias de hoje.